Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós vamos ler apenas um verso. É o de número 11, que tem como título aí: o Senhor aparece a Paulo. O Senhor aparece a Paulo. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Olha o que nos diz a Sagrada Escritura. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos fazer a leitura. Eu queria convidá-los agora a ler comigo esse mesmo verso, todos juntos. Vamos lá. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar? Pedir a Deus a sua orientação, pedir ao nosso Pai que use misericórdia para conosco, que fale o nosso coração nesta manhã também, tá? Pai bendito, nós te damos graças por esta hora, pelo grande privilégio de estarmos em tua presença, de ter a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Confessamos ao Senhor a nossa incapacidade de poder compreendê-la perfeitamente, e muito mais ainda, de poder retê-la em os nossos corações. Por isso clamamos ao Senhor, imploramos e pedimos a Ti, que em nome de Jesus, nos faça não somente compreender a Tua palavra, mas nos ajude a retê-la, a guardá-la em os nossos corações, ó Deus. E que assim o Senhor esteja moldando o nosso caráter, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos animando e nos ajudando na nossa caminhada cristã. Tu sabes o quanto nós carecemos de Ti, o quanto nós precisamos do Senhor. Fica conosco, Senhor, nesta hora. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Queridos, já algumas vezes aqui do púlpito eu tenho falado, e os irmãos haverão de se lembrar, de que uma das grandes dificuldades nossa, como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que foram chamadas por Deus, transformadas por Deus, inseridas no corpo de Cristo, pessoas que agora formam ou fazem parte da igreja cristã, é exatamente ter uma compreensão correta de quem é o Deus a quem nós servimos. E isso fica muito fácil de constatar, especialmente porque tantas vezes nós, apesar de, com a nossa boca, declarar que nós conhecemos a Deus, mas com as nossas atitudes, tantas vezes nós o negamos. E mais ainda, muitas vezes, em momentos de dificuldade, de adversidades, naqueles dias em que os problemas se avolumam nas nossas vidas, que trazem angústia ao nosso coração, muito sofrimento a nós, tantas vezes a situação se agrava ainda mais nas nossas vidas, simplesmente por ignorarmos ou não conhecermos suficientemente quem é esse Deus que verdadeiramente nos alcançou com a sua graça. Quando nós, de fato, sabemos quem é esse Senhor, quando nós verdadeiramente temos uma compreensão de quem é esse Deus, da sua natureza, do seu amor, do seu cuidado para com os seus filhos, isso nos ajuda não a evitar que passemos por problemas, porque problemas todos nós passamos, mas esse conhecimento de Deus vai nos dar muito mais serenidade
vai nos dar muito mais paz no coração, muito mais tranquilidade, mesmo em meio às mais duras crises. E aí nós podemos fazer coro com o salmista quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, é essa certeza de que Deus está conosco que nos dá a força necessária para enfrentar as lutas e os desafios que a vida, ela tantas vezes impõe a nós, e que revelam as nossas limitações, revelam a nossa fraqueza, revelam a nossa impaciência e, sobretudo, revelam que o nosso conhecimento desse Deus revelado na palavra é um conhecimento ainda que precisa ser melhorado. Esse texto que nós lemos, que foi escrito por Lucas, Lucas escreveu não somente o Evangelho de Lucas, conhecido como Evangelho segundo Lucas, mas escreveu também o livro de Atos. E Lucas, como os irmãos bem sabem, ele era um médico, e era alguém que amava muito a Deus, era alguém que acompanhou os apóstolos, era alguém que vivenciou a fé cristã, alguém que amava profundamente a Deus. E ele escreve esses dois livros, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, para instruir uma pessoa cujo nome é Teófilo, a que ele chama de amado Teófilo. Ele escreve para instruir, orientar aquele homem que estava começando a sua carreira na fé. Lucas sabia verdadeiramente que a vida cristã não era nada fácil. E para que alguém pudesse verdadeiramente vencer os desafios que a vida lhe impõe, ele precisava ser muito bem instruído, ele precisava ser muito bem orientado, a fim de que pudesse resistir às dificuldades, às provações e às tentações. E aqui ele traz um relato acerca da vida do apóstolo Paulo, que foi esse instrumento que Deus grandemente usou, alguém que no passado fora um perseguidor da igreja. E ele perseguia a igreja não porque não acreditasse em Deus, muito pelo contrário. Paulo era um homem que conhecia a Deus. Entretanto, apesar de conhecer a esse Deus, claramente se percebe que o conhecimento que ele tinha de Deus não fora suficiente para compreender que Jesus era o próprio Deus encarnado. Muitas vezes, por causa da nossa fé, ou da limitação do nosso conhecimento, nós podemos ter atitudes erradas na vida. Por isso que precisamos nos debruçar na palavra, meditar na palavra e conhecer cada vez mais esse Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que concordou, anuiu com a morte de muitos cristãos. Ele próprio recebe uma autorização das autoridades à época para perseguir cristãos na cidade de Damasco. E ele estava com o documento em mãos. A intenção do coração de Paulo era, na verdade, prender cristãos, torturar cristãos, silenciar aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Essa era a intenção do coração dele. Esse era o seu propósito. Mas Deus tinha um propósito muito maior para ele. Deus tinha algo reservado para ele. E ele não o sabia. Mas foi ali exatamente na estrada de Damasco que ele teve um encontro com o Senhor. Teve um encontro com o Senhor. E naquele encontro ele teve a sua vida completamente transformada. Não somente a sua vida, mas ele teve agora a sua mente. O entendimento que ele tinha de si mesmo e o entendimento que ele tinha de Deus fora completamente alterado por conta daquele encontro que ele teve com o Senhor. Por causa da sua fé, do seu compromisso com Deus, Paulo sofreu. Paulo foi humilhado.
Paulo foi chicoteado, Paulo foi ultrajado, vilipendiado, foi preso, acorrentado, e por fim ele teve a sua vida ceifada por amor a Cristo. O texto que nós lemos faz parte de um contexto maior, está narrado por Lucas aqui no capítulo 23 de Atos, onde Paulo estava perante o Sinédrio, E o Sinédrio era o supremo tribunal daqueles dias. As autoridades se reuniam ali para julgar pessoas, para condenar, para sentenciar pessoas. E Paulo estava colocado naquela condição de réu, sem ter cometido crime algum, simplesmente porque pregava o evangelho de Cristo Jesus, simplesmente porque era um instrumento nas mãos de Deus. E agora ele está ali perante aquele sinédrio. E algo grandioso aconteceu com Paulo. A vida de Paulo é marcada por muitas experiências maravilhosas, por encontros com o Senhor, não somente aquele primeiro encontro que causou a transformação da sua vida, mas Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem de vida com Deus, Paulo era um homem de propósitos definidos, Paulo era alguém que sabia para onde estava indo, Paulo era alguém que sabia em quem cria, e ele estava certo de que esse Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que ele pensava ou que ele pedia, e ele cria verdadeiramente nesse Deus. Mas foi naquele contexto de sofrimento, e eu quero que você esteja atento para isso. Foi nesse contexto de sofrimento, foi nesse contexto de acusação, foi nesse contexto de uma dor muito grande que Paulo recebe a visita do Senhor, mais uma visita grandiosa do Senhor. E o texto diz assim no verso 11, repetindo: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Estas palavras aqui, irmãos, elas nos levam em primeiro momento a acreditar que houve a necessidade de o Senhor proferir esta palavra a Paulo, coragem, porque quem sabe por conta da dor que ele estava sofrendo, por conta do problema que ele estava enfrentando, ele se sentisse enfraquecido, desanimado. E eu quero perguntar a vocês aqui, quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu desencorajado? Quem nunca foi aqui abatido por uma crise não só de natureza existencial, mas até espiritual, onde as suas convicções cristãs foram colocadas em xeque, onde você, quem sabe, em algum momento não chegou a questionar, não simplesmente a existência de Deus, mas a bondade de Deus também. Será que Deus me ama? Será que Deus existe? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena me dedicar a Deus? Trabalhei tanto durante o ano 2024, li a Bíblia toda, orei ao Senhor, participei do momento do ofertório com alegria, na entrega dos meus dízimos, com toda a fidelidade ao meu Deus. E eu recebo como presente, recebo em troco de tudo isso, esse sofrimento, está sendo humilhado aqui, sendo julgado por algo que eu não fiz. Será que tudo isso está certo? Aquele grande homem, aquele considerado o maior missionário que o mundo conheceu, o maior teólogo que o mundo conheceu, estava agora, quem sabe, desencorajado, entristecido e abatido.
E o Senhor, sabendo de tudo isso, conhecendo o seu próprio coração, sabia o que passava na mente de Paulo, o Senhor o visita com uma graça extraordinária. E o Senhor, sem mandar recado por ninguém, diz a ele: coragem, coragem, coloca-te de pé, não te deixa vencer pelo abatimento, pela desilusão, de forma nenhuma, mas seja corajoso, seja forte nesta hora. Era o próprio Senhor falando ao seu coração. Tudo isso porque Paulo servia ao Deus vivo. Paulo não estava seguindo uma mera filosofia de vida, como muitos seguem ainda hoje. Paulo não seguia um líder qualquer, cujo túmulo está em algum lugar do mundo, reservado em algum cemitério. Paulo servia ao Deus vivo, que olhava para os seus, que amava, continua amando aos seus, que não abandona nenhum dos seus filhos. Paulo servia a esse Deus. Que Deus é esse que se revela então a Paulo nessa história? Que Deus é esse que se manifesta aqui nessa pequena passagem? Eu quero que você me acompanhe nessa reflexão e que ao final dela você possa sair daqui muito mais persuadido, convencido de que o Deus a quem você serve é o Deus vivo, que não te abandona em momento algum da tua vida, mesmo diante de lutas que você esteja enfrentando, mesmo com problemas que você esteja passando, mas que você saiba que Deus está com você. Que Deus é esse? Olha o texto que diz, vamos voltar os nossos olhos para o texto. Ele diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, o Senhor pondo-se ao lado dele, o Senhor estava ali com ele naquele momento. Isso mostra que esse Deus a quem Paulo servia era o Deus que o acompanhava, é o Deus que estava com ele, é o Deus que não o abandonava, que não o deixava sozinho. Ele estava no sinédrio, mas o Senhor ali estava ao lado dele. Isso nos faz acreditar, meus irmãos, que Deus está conosco não somente nos momentos em que nós nos reunimos para cultuá-lo, no momento que nós abrimos os nossos lábios e rompemos em cânticos para a glória do Senhor, não somente quando aqui nos ajoelhamos para buscar a Ele em oração, mas é um Deus que está todo o tempo conosco, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, as mais adversas, Deus ali está. E nós podemos encontrar nas Escrituras muitos exemplos disso, muitos exemplos. E se você lembrar das palavras proferidas por Jesus antes de ser assunto aos céus, ele disse: eis que estarei com quem? Convosco todos os dias, não é todas as semanas, nem todos os domingos, no culto vespertino, no culto matutino, não, eis que estarei convosco, literalmente, todos os dias, até um exercício lógico podemos fazer. Se o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se, há um silogismo aí, se a consumação dos séculos ainda não se deu, logo, o Senhor está conosco agora. Ele não disse que estaria todos os dias até a consumação do século, até aquele momento. A consumação dos séculos ainda não se deu. Logo, se a consumação dos séculos ainda não se deu, e nós temos uma promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias, por que não acreditar que Deus está conosco hoje, independentemente da luta que estamos passando? Meu irmão, você consegue ver a mão de Deus no teu sofrimento?
Você sabia que muitas vezes Deus usa o sofrimento que nós passamos como um recurso pedagógico, para nos proporcionar maturidade espiritual? Alguém já disse que os problemas muitas vezes nos catapultam, isto é, nos lançam para estágios mais elevados da nossa maturidade cristã. Tantas vezes o nosso sofrimento, as lágrimas que molham o nosso rosto, muitas vezes estão lavando a nossa alma, e Deus está trabalhando em nós. Deus usa muitas vezes isso para que nós o busquemos com mais intensidade. Deus usa a dor, Deus usa as crises para que nós possamos nos voltar para Ele e nos lembrar quem de fato Ele é, o Deus que nos assiste e nos acompanha em todos os momentos. Esse Deus a quem Paulo servia, quem Paulo cria, era o Deus que o acompanhava, era o Deus que não o abandonava. E diante disso, o que é que nós podemos fazer? Isso vai definir a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enfrentar dificuldades. Podemos passar por elas com maior confiança. Os irmãos estão lembrados dos 3 amigos de Daniel? Eles foram colocados aonde? Numa fornalha de altíssima temperatura. E vejam que quem estava de fora disse: bem, nós colocamos 3 homens lá dentro, mas eu estou vendo quantos? 4, não foi, Pablo? Estou vendo 4, eram 3. Quem é o outro que está lá? O mundo não sabe quem é esse outro que nos acompanha nas fornalhas da vida. Era o próprio Senhor ali ao lado daqueles servos dele, acompanhando. Daniel foi colocado na cova dos leões. E aquele animal se transformou num gatinho dócil e manso. Não fez nada. Por que não fez nada? Traindo a sua própria natureza animal. É porque Deus tem o controle soberano de todas as coisas. Impediu, portanto, que aquela fera trucidasse o seu servo. Esse é o Deus que acompanha os seus filhos, se for necessário, entrando nas fornalhas, entrando na cova dos leões, entrando nos sinédrios da vida. Isso nos ajuda, irmãos, nessa hora de dificuldade, tendo esse entendimento, dizer: está doendo, está difícil, mas Deus está comigo. O que o Senhor quer fazer com tudo isso? Creia nesse Deus que te acompanha. Você não vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Um filho de Deus nunca está só. Nós não sofremos jamais da síndrome de orfandade. Nós temos um Pai que não nos abandona, que nos assiste, que nos ampara, que se coloca ao nosso lado, Por isso mesmo, está claro o registro aí. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Que Deus é esse a quem Paulo servia? Em primeiro lugar, era o Deus que o acompanhava. Mas não somente isso. A gente vai aprender aqui também que esse Deus a quem Paulo servia, que é o Deus a quem nós servimos também, não somente era o Deus que o acompanhava, porque esse mesmo Deus que se coloca ao lado dele, fala com ele, e diz para ele o quê? Uma palavra tão forte: coragem. O Senhor falou aos seus ouvidos: coragem. Então Deus a quem Paulo servia, não somente era o que o acompanhava, mas também era o que o encorajava. Não somente estava ao seu lado para chorar com ele,
para lamentar com ele, mas alguém que estava ao seu lado para encorajá-lo, para dizer para ele: levanta-te, homem, calma, fica firme, você não está só. É o Deus que o encorajava. É o mesmo Deus que apareceu a Josué, lá no capítulo 1, diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavra de encorajamento. O que tinha acontecido? Moisés tinha morrido, e o povo de Israel precisava continuar marchando. Agora o Senhor chama Josué. Josué se espanta e diz: logo eu, não tenho condições, como vou fazer isto? Ele titubeou, ele teve medo, e o Senhor disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, por uma razão, não porque tu sejas o mais competente dos homens, não porque tu sejas o mais inteligente dos homens, mas porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que encorajamento grandioso é esse, irmãos? Que força tão grande é essa que o Senhor traz a nós? É a mesma mensagem proferida pelo salmista no Salmo 31, no verso 24, quando ele diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração. Sede fortes. Esse Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que nos encoraja. Às vezes a gente pensa em desistir, não é? Tem muitas pessoas, e eu conheço gente que hoje é uma bênção servindo ao Senhor, mas gente que um dia desistiu da própria vida. Eu conheço uma pessoa que tentou o suicídio, de fato. Teve insucesso na tentativa. Deus não permitiu que isso viesse a acontecer. E hoje ele é um servo de Deus, pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Quantas pessoas não desistiram da vida, ceifando a sua própria vida? Quantas pessoas não chegam propriamente a cometerem um suicídio, mas cometem outros tipos de suicídio, se anulam, se neutralizam, ficam como velas apagadas, luzes, lâmpadas queimadas, achando que já terminou, não tem mais o que fazer, a vida perdeu sentido, tudo se tornou acinzentado, não consegue perceber o colorido das coisas que estão lá fora, não se alegram com o canto dos pássaros, não vê sentido na existência humana. Mas quando a gente crê no Deus que Paulo servia, a gente vai entender que esse Deus não somente nos acompanha no dia a dia, mas ao nosso lado, ele sempre tem uma palavra de encorajamento para nos dar. Daí a necessidade, irmãos, de nós nos congregarmos, daí a necessidade de nós estarmos presentes nos cultos, porque é ali, nesse local de adoração, é no momento que a palavra de Deus é pregada, que Deus vai estar trabalhando no teu coração, na tua alma, Deus vai estar falando com você. Eu acho que já compartilhei com os irmãos aqui a história de um personagem bíblico um dos personagens da história cristã muito conhecido, Martinho Lutero, considerado por muitos como pai da Reforma Protestante. Ele que em 31 de outubro de 1517 afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Um homem que foi excomungado pelo Papa Leão X por causa do seu compromisso com as Sagradas Escrituras. Esse homem enfrentou muitas lutas e ele passou um tempo de muito abatimento espiritual também. Ele entrou num quadro depressivo verdadeiro, E contam os historiadores que a sua esposa, certa feita,
olhando ele nesse estado de abatimento e tentando reanimá-lo, sem sucesso algum, ela pensou numa estratégia. Ela passou a se vestir de preto, todo de preto. E ele se deu conta disso. E houve um momento que ele olhou para ela e disse: ué, tem alguma coisa estranha acontecendo. Ela disse: o que foi? Por que tu estás de preto já há algum tempo? Morreu alguém da família, alguém que eu não sei? Ela disse: Lutero, realmente morreu uma pessoa muito importante. E ele disse: quem morreu que eu não estou sabendo? E ela disse: o teu Deus morreu. E ele, naturalmente, foi impactado com aquilo e disse: meu Deus, nunca! Meu Deus está vivo. Se ele está vivo, por que você está se comportando como se ele estivesse morto? Ele está no controle de todas as coisas. Levanta a tua cabeça. Levanta de onde estás, porque o teu Deus não te abandonou. Foi bem aí, com essa lição, que ele pôde mudar a sua postura. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está conosco, e de que ele nos encoraja. Você conhece a história de Abraão também? Depois que Abraão separou de Ló, o rebanho dos dois cresceram muito, eles estavam ricos, e os pastores deles estavam brigando por causa de pasto. E aí, Abraão, mais velho, era o tio, disse: Ló, vinha cá. Pai, não está dando mais para a gente continuar. Os nossos pastores estão brigando direto aí, ó. Vamos fazer o seguinte: tu escolhe um caminho e eu fico no outro. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe, portanto, para onde vais. Aí Ló escolheu o caminho. E parece que o caminho que ele escolheu era um local muito bonito. E o que sobrou para Abraão era algo não tão bom. E agora Abraão se assenta, estava cabisbaixo, e o texto bíblico diz que o Senhor aparece a Abraão naquela hora e diz: levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. Isto é, tu vai enxergar para além daquilo que os teus olhos podem ver. Os nossos olhos não conseguem perceber tudo, toda a realidade. O Senhor diz: tu está vendo o problema, não está? Eu estou vendo a oportunidade de crescimento. Tu está vendo obstáculo, eu estou vendo vitória. Olha para frente, levanta os teus olhos, eu estou aqui contigo. Palavra de encorajamento. E nós precisamos de palavra de encorajamento, irmãos. Todos nós precisamos. Eu preciso muito também de que Deus esteja me acompanhando e me encorajando a cada dia mais. Esse era o Deus a quem Paulo servia. Era o Deus que o acompanhava, era o Deus que o encorajava. Mas olha o que vê, o que temos no final. O Senhor dizendo para ele: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, isto é, da mesma forma que tu foste grandemente usado em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor precisava de um homem forte. O Senhor precisava de um homem convicto. O Senhor precisava de um homem corajoso para ir a Roma. O desafio era maior, algo grandioso Deus queria fazer. E Deus queria usar aquele homem que estava ali, intimidado pelo Sinédrio. E é isso que Deus faz na vida da gente. Muitas vezes Deus está preparando um cenário para nós de muito mais responsabilidade. Deus está preparando para nós e nos desafiando a encarar uma realidade ainda mais significativa. E nós muitas vezes estamos assustados, amedrontados, acovardados, achando que Deus esqueceu da gente. Deus não esqueceu. Deus está nos preparando. Deus está nos preparando, nos treinando, nos capacitando para desafios maiores ainda. Então esse Deus a quem Paulo servia, não somente era o Deus que o acompanhava, não somente era o Deus que o encorajava, mas era o Deus que o comissionava, que confiava a ele tarefas ainda maiores. Assim importa também que o faças em Roma. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, presta atenção.
se você foi uma bênção, e se você realizou algum trabalho, difícil talvez, em 2024, saiba que Deus quer te usar muito mais ainda em 2025. Deus quer te usar como instrumento na tua casa, na tua família. Deus quer te usar como instrumento lá no teu ambiente de trabalho. Deus está te preparando a cada dia mais para desafios maiores, porque Ele quer te usar como instrumento em suas mãos. Ele quer fazer de você uma grande bênção. E nós precisamos aprender com Paulo. No momento da luta, Deus o visita. E ali naquele momento, quando ele podia pensar que o seu ministério tinha terminado, que a sua história tinha acabado, o Senhor estava dizendo: não, muito pelo contrário, eu estou te preparando para algo ainda maior, mais significativo. Tu vais sair de Jerusalém, tu vais a Roma, e lá em Roma tu serás também uma grande bênção. Vocês estão lembrados de Isaías? Depois daquela visão grandiosa, gloriosa que ele teve, e ele reconhece que ele era pecador, e que habitava no meio de pecadores também, de pessoas ímpias, e o Senhor o convoca, o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Tem muita coisa para fazer, mas quem será essa pessoa que vai? E por conta daquela visão gloriosa que Isaías teve, ele se levanta no meio, levanta a sua mão, o seu coração e diz: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o homem a quem tu procuras. Eu sou a pessoa que o Senhor está chamando. Eu aceito o desafio. Envia-me a mim. Eu quero, eu vou. É assim que você quer começar 2025? Ou quem sabe você está pensando em começar o 2025 dizendo: vou pendurar minha chuteira. Já batalhei muito. Já cansei. Que povo difícil. Eu conversava esta semana com a síndica do meu condomínio. Uma pessoa trabalhadora, muito determinada. E ela dizia: olha, pastor, é muito difícil. Ser síndico é difícil. Estou pensando, não quero mais não, não quero mais isso não. E eu já tinha ouvido falar muito dela, eu não a conhecia ainda. Eu disse: olha, o que eu ouço falar da senhora, que a senhora é muito atuante. A prova disso é que o condomínio está muito bem zelado. Se Deus está te chamando para fazer um trabalho como esse, não te deixe intimidar por conta dos problemas. Ela disse: porque é muito difícil aqui. Porque tem morador que é muito chato, que cobra e que fala. Não te importes com isso. Te importes com o desafio, com a responsabilidade que Deus está te dando. Aí eu disse para ela assim: olha, eu sou pastor há 40 anos. Cadê Romerinho? Está ali. Digo, eu tenho que andar com um extintor sempre perto de mim, viu, Romerinho? Para apagar fogo. Aqui e acolá aparece, viu? Aparece na igreja, aparece no presbitério, aparece no sínodo. Aqui e acolá tem temperatura aumentando. E eu tenho que chegar junto. Não é bem assim. Ele não foi isso que ele quis dizer. Calma, meu irmão. Não desanima. Não, pastor, estou cansado, não quero mais, chega. Que essas coisas acontecem. Meu irmão, esse Deus que te usou em 2024 e que permitiu que você passasse por grandes desafios desse ano, quem sabe fez com que você pensasse que tá bom. É o Deus que está renovando as tuas forças e te preparando para que você seja uma bênção ainda maior em 2025. Que você creia de que esse Deus a quem você serve é o Deus que está ao seu lado, é o Deus que te acompanha. Esse Deus que te acompanha é o mesmo que te encoraja, e esse que te encoraja também é o mesmo que te chama e que te comissiona, porque o desejo dele é que você seja uma grande bênção. Paulo era para ser uma bênção em Roma, e você, meu irmão, é para ser uma bênção onde o Senhor Deus te colocar, na tua família, no teu trabalho, no teu condomínio, na tua rua, com os teus vizinhos, com os teus colegas, com os teus amigos. Você precisa ser uma bênção, e saiba que Deus vai te usar, Deus vai honrar o seu próprio nome através do ministério
que Ele está confiando a você, de ser instrumento de graça por onde quer que andares. Que Deus era esse, portanto, a que Paulo servia, era um Deus vivo, era um Deus vivo. Deus que o acompanhava, Deus que o encorajava, Deus que o comissionava. Guarde isso no teu coração. E a minha oração é que você simplesmente não venha ficar preocupado de começar o ano com o pé direito, não. Vou usar o pé direito porque eu quero que tudo dê certo. Então eu vou usar uma roupa branca para ver se vou atrair novos fluidos. Vou tomar um banho lá na praia para ver se dou uma lavada aqui. Tolice. Essas coisas não têm valor nenhum. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Não tem valor nenhum. O que você precisa é começar o ano é acreditando que esse Deus que te chamou é o Deus que nunca vai te abandonar. É o Deus que está com você e sempre estará. Porque Ele te ama com amor eterno. Que Ele nos abençoe. Amém.